O Ivo de Santa Quitéria. Relato de um acontecimento nas noites frias do sertão maranhense. Dizem que quem não acredita em assombração é porque nunca dormiu sozinho num casarão antigo, cercado de mato e silêncio, quando o vento corta a alma e a lua parece vigiar os vivos. Eu que nasci e cresci no sertão de Santa Quitéria do Maranhão, posso jurar com minha própria vida que vi o que muitos chamam de lenda, o lobisomem. Era tempo antigo, coisa de mais de 50 anos atrás, quando por essas bandas mal se via luz elétrica. Cada casa tinha sua lamparina de querosene, e o povo vivia do que plantava: mandioca, milho, feijão e o leite tirado das vaquinhas magras do pasto seco. As casas eram de madeira, cobertas de palha, e à noite o escuro era tão fechado que a gente só via o brilho das estrelas e o clarão pálido da lua. Morava ali uma família simples: seu Joaquim, homem trabalhador, a mulher Dona Eulina e os dois filhos pequenos, Antônio e Lúcia. Viviam em paz, até aquela sexta-feira de lua cheia, noite em que o silêncio do campo se quebrou de um jeito que ninguém jamais esqueceu. Tudo começou com os cães. O vira-lata de seu Joaquim, o velho farelo, começou a uivar diferente. Não era uivo de medo de cobra, nem aviso de gente estranha. Era um uivo fino, sentido, como se a alma do bicho soubesse que algo ruim rondava por perto. O vento soprou do sul trazendo um cheiro forte, de bicho molhado e sangue fresco. Dona Eulina se benzeu na hora. Disse que aquele cheiro não era de coisa viva. Seu Joaquim riu, dizendo que devia ser um tatu morto na mata. Mas mesmo ele, que era homem valente, ficou inquieto. Por volta da meia-noite, o galo cantou antes da hora. Foi aí que começou o barulho. Primeiro passos pesados entre as folhas secas. Depois um rosnado baixo, quase humano, vindo de trás do curral. O cachorro latiu uma, duas vezes e de repente calou. Seu Joaquim pegou a espingarda e saiu com a lamparina tremendo na mão. Dona Eulina ficou na porta rezando em voz baixa. Lá fora, o breu era quase sólido. Ele andou até o curral e viu as vacas agitadas, empurrando o cercado. No chão, algo se movia. Grande, peludo, curvado. Quando a chama da lamparina balançou e clareou um pouco, seu Joaquim jurou ter visto um homem nu, da cintura para cima, mas com o corpo coberto de pelos negros e o rosto deformado, o focinho alongado, os olhos vermelhos como brasa. A criatura se virou e soltou um uivo tão forte que fez os porcos gritarem no chiqueiro. Seu Joaquim atirou. O estampido ecoou pelo vale. A criatura tombou, mas logo se ergueu, mancando, e correu em direção ao mato, desaparecendo como um vulto. No chão ficou só o sangue espesso e o cheiro podre que parecia vir do inferno. No outro dia foram ver o rastro. As pegadas eram estranhas. Começavam grandes, como de animal, mas iam diminuindo até virar marcas humanas, descalças, manchadas de sangue. O povoado inteiro veio olhar. O mais velho da região, o velho Chico Damásio, disse que aquilo não era bicho nem homem. Era amaldiçoado de sétimo filho varão, condenado a vagar nas noites de sexta-feira, pagando promessa antiga. 3 dias depois, na venda do Zé Raimundo, apareceu Manuelzinho, o sobrinho de seu Joaquim, vindo da fazenda vizinha. Estava pálido com o braço enfaixado. Disse que caiu no mato à noite, caçando, e que um tiro de raspão pegou nele. Mas o que assustou o povo foi outra coisa. Na ferida do braço, o sangue cheirava igual ao do chão do curral. Forte, azedo, quase preto. Quando lhe perguntaram o que fazia por aquelas bandas na sexta-feira, ele se esquivou, dizendo que não lembrava direito. Desde aquele dia, Manuelzinho ficou doente. Passava as noites trancado, suando frio, e ninguém mais o viu de dia em dia de lua cheia. Alguns juram que, meses depois, ele sumiu no mato e nunca mais voltou. Outros dizem que nas noites de lua ainda se ouve o mesmo uivo rasgando o céu por trás dos babaçoais. Dona Eulina morreu velha, jurando que o que viu naquela noite não era deste mundo. Seu Joaquim levou o segredo para o túmulo, mas até hoje, quem passa perto daquelas ruínas em Santa Quitéria sente o vento mudar de repente e os cães começarem a gemer antes de anoitecer. Eu mesmo que ouvi essa história da boca do meu avô,
e que certa vez jurei ter escutado o mesmo uivo vindo do mato. Não duvido nem um pouco, porque no sertão, meu amigo, a lua cheia não é só bonita, é um aviso. Passaram-se uns bons 10 anos desde aquela noite em que o lobisomem apareceu no curral de seu Joaquim. O tempo levou muita coisa. As crianças cresceram, o velho morreu, e até a casa de madeira comida pelos cupins desabou sob o peso dos anos. Mas as histórias, essas não morrem fácil por aqui. Diz o povo que as ruínas daquele sítio ficaram mal assombradas. Quem passava perto, principalmente nas noites de lua cheia, jurava ouvir passos pesados, o arrastar de correntes e o mesmo uivo que um dia ecoou no vale. O nome que ninguém mais gostava de pronunciar era o de Manuelzinho, o sobrinho desaparecido. Uns diziam que ele fugiu para evitar a vergonha. Outros garantiam que a maldição do lobisomem pegou nele de vez. E o que parecia lenda voltou a assombrar a todos numa noite fria do mês de julho, quando a lua surgiu cheia e pálida, igualzinha àquela de anos atrás. Naquele tempo, Antônio, o filho de seu Joaquim, já era homem feito, casado com Maria Rita, e morava numa casa nova, feita de barro e madeira, um pouco mais adiante do antigo sítio do pai. Viviam tranquilos, até que os bois começaram a sumir. Primeiro foi um bezerro, depois uma cabra, sempre nas noites de lua. E o que deixava o povo inquieto era que não se achava rastro de sangue, só pegadas fundas, meio humanas, meio de bicho. O velho padre Aristides, da capela de Santa Quitéria, mandou benzer o terreno, aspergindo água benta nas porteiras e rezando latim. Mas o medo já morava nos olhos do povo. Na sexta-feira seguinte, quando o vento começou a soprar frio do lado da serra, Antônio decidiu vigiar o pasto. Levou uma espingarda velha e o cachorro Bruto, filho do antigo farelo. Por volta da meia-noite, o silêncio era tanto que até o grilo parecia ter medo de cantar. Foi então que ele ouviu um estalo, como de galho quebrando. Depois, o som pesado de algo respirando rente ao chão. Antônio se agachou, tentando enxergar no escuro. A lamparina tremia e o vento apagou a chama. De repente, um par de olhos vermelhos acendeu no escuro. E o cheiro, aquele mesmo cheiro azedo de sangue e carne podre que o pai dele descrevera anos atrás. O lobisomem apareceu inteiro à luz da lua. Era alto, mais de 2 metros, coberto de pelos negros. As mãos, as garras, pareciam de homem, mas o rosto era de fera. Antônio apontou a espingarda, mas o tremor do corpo fez a mira falhar. Atirou mesmo assim. O estampido rasgou a noite e o eco rolou pelo vale. A criatura cambaleou, mas antes que ele pudesse recarregar, avançou. O cachorro pulou para defender o dono e foi lançado longe com um só golpe. Antônio caiu de costas e por um instante o lobisomem ficou sobre ele, respirando fundo, o bafo quente e fedorento no rosto. E foi aí que Antônio viu um pedaço de corrente no pescoço do monstro, com um crucifixo pendurado. Ele reconheceu. Era o mesmo crucifixo que o tio Manuelzinho usava quando ia à missa, muitos anos atrás. O lobisomem soltou um gemido rouco, quase humano, e fugiu pelo mato, sumindo na escuridão. Antônio sobreviveu, mas ficou marcado. Dias depois, quando o povo achou o local da luta, encontraram o chão queimado e o crucifixo, quebrado no meio. Padre Aristides disse que não havia dúvida. Manuelzinho era o amaldiçoado. O tiro talvez não o matara, mas enfraquecera a alma do bicho. E agora ele vagava condenado, entre o corpo de homem e o inferno que o chamava. Depois daquele episódio, toda sexta-feira de lua cheia, o povo trancava portas, apagava lamparinas e rezava forte. Alguns ainda dizem que o lobisomem continuou aparecendo, mas nunca mais na forma furiosa de antes. Agora, ele só rondava as casas, uivando longe, como se pedisse perdão. E até hoje, quem caminha pelas estradas de terra de Santa Quitéria, perto das ruínas do sítio de seu Joaquim, garante ouvir o som das correntes arrastando e o gemido fundo de um homem perdido. Os velhos contam que a maldição nunca foi quebrada, porque para isso, alguém teria que derramar sangue da própria família, e nenhum descendente teve coragem. Antônio morreu velho,
Mas antes de partir, deixou um aviso para os netos. Quando a lua for cheia e o vento vier do sul, não saiam de casa. E se ouvirem uivo de bicho com voz de homem, rezem, mas não olhem para fora. Dizem que o último a ver o lobisomem foi um vaqueiro, na beira da estrada de Chapadinha. Ele contou que o monstro o encarou, mas nos olhos dele não havia raiva, só tristeza. E quando a lua se escondeu, no lugar da fera restou um homem nu, ferido e chorando. Ninguém mais achou o corpo. Mas toda lua cheia, o povo ainda escuta, vindo lá dos babaçoais, o uivo de Manuelzinho, que ecoa entre os morros de Santa Quitéria, pedindo para Deus libertar a alma que o inferno não quis levar. Fim. Obrigado por ler até aqui. Marque seus amigos, comente sua parte favorita e se bater 10 comentários e 15 like, para logo postarmos mais outro conto.